Vídeo anterior, começamos a ver como faz a conversão de binário para decimal. Agora a gente vai ver o caminho inverso, do decimal para binário. Então aqui, procedimento também pode ser conhecido como método das divisões sucessivas, em que eu vou dividir o número que eu quero converter, nesse exemplo aqui, 5 na base 10 para a minha base 2, então eu vou converter 5 sucessivamente por 2 até obter os valores. Relembrando a estrutura de uma divisão nessa forma aqui, a gente tem o seguinte, por exemplo, 25 dividido por 5. A gente sabe que o resultado aqui é 5 com o resto 0. Os elementos dessa divisão eu tenho o seguinte, esse daqui é o dividendo, esse é o divisor, aqui eu tenho o meu quociente e o resto da divisão. Nesse exemplo aqui eu quero converter 5 base 10 para o número binário, então aqui eu tenho 5 dividido por 2, que é a base que eu quero fazer a conversão. Nesse modelo de divisão, nesse procedimento, a gente não vai trabalhar com os resultados fracionários da divisão. Então aqui no meu quociente eu vou ter 2. Então 2 vezes 2 me dá 4, que vai estar igual ao resto 1. No procedimento de divisão de decimal para binário, sempre que o número for ímpar, eu vou acabar tendo o resto 1. Então, dando continuidade, o procedimento vai continuar até que o último quociente seja menor que a base que eu quero converter. Então, aqui tem que ser menor que a base. Tá? E como é que eu faço a estruturação do meu número binário? Eu vou começar do último quociente, utilizando todos os restos até o primeiro. Então aqui vai ficar dessa ordem. Esse 1 vem para cá, esse 0 para cá e esse 1 para cá. Então 5 na base 10 fica igual a 101 base 2. Fazendo aqui o exemplo como a gente trabalhou esse 25. Vamos fazer a conversão de 25 na base 10 para o número binário. Então a primeira coisa, a gente vai começar a divisão, que é o número que eu quero converter para a base 2. Então aqui 25 dividido por 2 eu vou ter como resultado 12. Então 12 vezes 2 vai me dar 24 com o resto 1. Continuando a divisão, porque o meu quociente não é menor que a base. Então dividindo por 2, aqui eu vou ter 6 com o resto 0. Dividindo por 2, vou ter 3 com o resto 0. Dividindo aqui por 2, eu vou ter 1 com o resto 1. Então aqui, meu último quociente é menor do que a base. Então eu encerro aqui. Para montar a estrutura, eu vou utilizar o último quociente até o primeiro resto. Então esse daqui vai ficar 11001 base 2. Fazendo um outro exemplo aqui para vocês. Então vamos pegar 36 base 10 para base 2. Então seguindo o mesmo raciocínio, eu tenho 36 dividido por 2, resultado dessa divisão igual a 18, com o resto 0, dividido por 2, isso aqui vai me dar 9, com o resto 0, por 2 novamente, 4, com o resto 1, por 2 vai dar 2, resto 0, e por 2 eu vou ter 1, com o resto 0. Então aqui esse quociente foi menor que a base, e eu encerro a divisão aqui e vou pegar o último quociente até o primeiro resto. E aqui vai me dar 100, 100 base 2. Então aqui eu tenho um exemplo, 45 na base 10 para a base 2. E aí o raciocínio é o mesmo que a gente fez nos exemplos anteriores. Pego o meu número, divido pela base que eu estou querendo fazer a conversão.
Então aqui eu vou ter 22 vezes 2 vai me dar 44, com o resto 1. Depois 22 por 2 dá 11, resto 0. E assim até que o último quociente seja menor que a base. Pego o último quociente, faço o caminho inverso até o primeiro resto e eu tenho o valor aqui da conversão em número binário, que é 1, 0, 1, 1, 0 e 1. Quando a gente for trabalhar com números decimais em fração, ou seja, com vírgula, a gente tem que, para a parte inteira, o que tiver à esquerda da vírgula, a gente faz o mesmo procedimento das divisões. O que tiver à direita, que é a parte fracionária, nesse caso aqui é equivalente a 0,625, a gente vai fazer multiplicações. E esse procedimento diz que o quê? Vou fazer a multiplicação pela base, vou pegar a parte inteira do resultado, vou armazenar, a parte fracionária eu continuo multiplicando por 2. Então aqui 0,625 vezes 2 dá 1,25. Salvo o 1, que vai fazer parte do meu número binário. Pego o 0,250, multiplico por 2. O resultado, pego a parte inteira, isso pode ser 0 ou 1, armazeno, utilizo a parte fracionária, multiplico por 2, até que a parte após a vírgula seja tudo zero. Essa é a condição de parada desse procedimento. Então, nesse caso, é um pouco mais trabalhoso. Vamos aqui ver outro exemplo. Digamos que eu tenho o número 11,25 base 10 para base 2, tá? Então, parte inteira, o meu 11, dividido por 2, aqui vai ficar 5, com o resto 1, por 2 vai ficar 2, com o resto 1, por 2 vai ficar 1, com o resto 0. Então, a parte inteira é 1011, vírgula. Agora vamos tratar a parte fracionária. 0,25, aí eu vou multiplicar pela base vezes 2. Então, aqui eu vou ficar com 0,5, né? Então eu armazeno a parte inteira, o que tiver antes da vírgula, jogo já para cá. A parte fracionária eu vou continuar o processo, 0,5 vezes 2, então aqui vai ficar 1,0. Então aqui, depois da vírgula foi 0, eu encerro, a parte antes da vírgula vem para o número. Então aqui é esse valor, é o resultado dessa conversão. Fazendo outro exemplo, vamos pegar o valor 37,63 base 10 para a base 2. Então a parte inteira, 37 dividido por 2. Então, aqui eu vou ficar com 18, resta 1, dividido por 2 vai ficar com 9, resta 0. Por 2, 9 dividido por 2, então eu vou ter 4, que vai me dar 8, resto 1, 4 dividido por 2, então eu vou ter 2, vezes 2 me dá 4, resto 0, e finalmente por 2, 2 dividido por 2 vai me dar 1, com o resto 0, então aqui a parte inteira vai ser 1,001,01, vírgula. A parte fracionária. Então eu tenho 0,63 que multiplica por 2. Então aqui eu vou ficar com 6. 2 vezes 6 dá 12, então aqui vai ficar 1,26. Armazeno a parte inteira, já jogo lá na conversão. Então eu vou ter 0,26 vezes 2. Então aqui vai ficar 2 vezes 6 dá 12, sobe 1, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então aqui eu vou ficar com 0,52. Armazeno a parte inteira,
continuo com o que tiver depois da vírgula. Então, 0,52 vezes 2. 2 vezes 2 vai me dar 4. 2 vezes 5 vai me dar 10. Sobe 1, então aqui vai ficar 1,04. Parte inteira. E a gente continua. Então, eu tenho 0,04 vezes 2. 2 vezes 4 dá 8. Então, aqui vai ficar 0,08. Parte inteira. Continua com o restante. 0,08 vezes 2. Então, aqui vai ser 0,16. Parte inteira. 0,16 vezes 2. Então, aqui vai ficar 0,32. Parte inteira. 0,32 vezes 2. 4, 6, 0,64. E aqui a gente pode continuar por um bom tempo. Vai acabar que a partir desse valor aqui, essa fração vai acabar se repetindo. Então, nesse caso, a gente pode inserir 3 pontinhos, base 2, e encerrar a divisão nesse ponto. Então, esse foi o procedimento para fazer a divisão do decimal para binário. Então, vou encerrar esse vídeo aqui. No próximo vídeo, a gente vai fazer a conversão entre hexadecimal e decimal.